E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer a resolução da prova de 2018 da Faculdade AMB Morumbi, banca VUNESP, tá? Só lembrando, como sempre, né, o link para a prova tá aqui na descrição desse vídeo. Além disso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Se você está se preparando para algum vestibular da Fundação VUNESP, além do próprio vestibular da Unesp, eu vou deixar aqui um card para você ir para uma playlist com todas as resoluções dos vestibulares dessa banca, e no final desse vídeo também tem o link para outras resoluções, tá? Não só da Unesp e da VUNESP, mas de outros vestibulares. Bom, vamos começar aqui a nossa resolução pela questão 26 e 27, que partem de um mesmo texto, né? São um formato de questão que vira e mexe aparece nas provas da VUNESP, né? Você ter um único texto para dois exercícios, né? Leia o texto abaixo para responder as questões 26 e 27. É um fato que no início da modernidade europeia, o pecado original e suas consequências ocupam o centro do palco. É um palco muito agitado, não é exagerado afirmar que o debate sobre o pecado original, com seus diversos subprodutos, problemas da graça, do livre-arbítrio, da predestinação, tornou-se então uma das preocupações principais da civilização ocidental e abrangeu finalmente todo o mundo. Né? Então você tem aqui o texto, né? O pecado e o medo, a culpabilização do Ocidente, séculos 13 e 18. Bom, então você tem um texto aqui que na sua origem fala tanto da Idade Média como da Idade Moderna, né? Mas aqui ele está no fragmento, ele fala do início da modernidade europeia, né? Aí aqui ele fala de problemas da graça, do livre-arbítrio e predestinação. Isso é importante para a gente posicionar historicamente. Ele está falando do contexto ali da Reforma Protestante, né? Então vamos lá. O excerto refere-se ao início da modernidade europeia como um período religiosamente muito agitado, tendo em vista a divisão da cristandade entre a autoridade de dois papas rivais com o grande cisma do Ocidente. Só que o cisma do Ocidente, que é do século XIV, não é um período da modernidade europeia. Século XIV ainda é cronologicamente Idade Média. Então esse talvez seja o grande problema aqui desse item A. B. Separação dos poderes religiosos e políticos com a consolidação das monarquias absolutistas. Jamais, né? Basta lembrar que uma das bases das monarquias absolutas era o vínculo com a igreja, né? Os reis coroados pelo Papa, aquela ideia do direito divino dos reis, né? Então também não pode ser B. C. As diversas concepções sobre a salvação do homem decorrentes da perda de unidade do cristianismo ocidental. Por quê? Porque tem a salvação pela predestinação, tem as questões do livre-arbítrio, ou seja, a reforma protestante, né? Então aqui o item C é o correto, né? Mas vamos ver outra coisa. Esforço reformista do cristianismo romano com a ameaça da excomunhão dos que cultuassem imagens de santos. Bom, mas o culto a imagens de santo é um dos fundamentos do cristianismo romano, né? Da Igreja Católica, então não pode ser. E aí, a dependência dos fiéis às autoridades religiosas devido à manutenção dos textos bíblicos em latim. Mas isso também a reforma derruba, né? Porque você começa a ter uma crescente adoção das traduções da Bíblia para línguas locais, né? Para línguas vernáculas. Então aqui a melhor alternativa, né? Que dialoga com a ideia da reforma protestante, é a alternativa C. Seguindo aqui para a questão 27, né, que fala do mesmo texto, a afirmação de que o debate sobre o pecado original tornou-se uma das preocupações principais da civilização ocidental pode ser exemplificada, né? Então vamos lá. Pela descrença coletiva na possibilidade de salvação da humanidade? Não, porque ali no contexto da reforma, você tem diferenças de visão dessa salvação, mas não a impossibilidade de salvação, né? B. Oposição das comunidades cristãs ao desenvolvimento econômico. Opa, aqui é uma menção à usura, né? Mas vamos lembrar que o calvinismo que surge nesse contexto da reforma, ele é associado, né, ao desenvolvimento de uma mentalidade capitalista, então não pode ser. C. Suspensão das ordens monásticas pelo Papa,
mas o Papa não vai suspender completamente as ordens monásticas, quer dizer, aquelas ordens da Igreja Católica que vivem em monastério, né, vivem em clausura, isso não vai acontecer. D. Pelo empenho dos religiosos católicos em batizar os índios americanos. O país sim. Por quê? Como parte dos desdobramentos da Contra-Reforma, a gente tem todo o ímpeto, né, missionário na América. E aí pelo desprestígio das autoridades religiosas no Ocidente. Não, né? As autoridades religiosas continuam tendo grande relevância no Ocidente. Então, você tem aqui a alternativa D como alternativa mais correta, porque é o contexto, né? Então, é o contexto da reforma, da Contra-Reforma e da criação da ordem jesuítica, por exemplo. Bom, questão 28. Alguns analistas do Brasil dão maiores largas aos devaneios, ampliam a influência dos índios e arquitetam fantasias que caem ao mais breve choque da crítica. Devaneios a que nem faltam a metrificação e as rimas, porque invadem a ciência na vibração rítmica dos versos de Gonçalves Dias. Bom, Euclides da Cunha, Os Sertões. O livro Os Sertões foi publicado em primeira edição em 1902. Conteúdo do excerto sintetiza um debate muito presente no século XIX sobre. Bom, vamos lá, né? Ele ali está falando que amplia-se a influência dos índios no quê, né? Na análise do que é o Brasil. Então, vamos lá. Formação da nacionalidade brasileira? Pode ser, né, que aquela ideia que depois vai transbordar lá no Casagrande Senzala do Gilberto Freire, de que o Brasil é a confluência das três raças, né? O indígena, o negro e o europeu. E aqui o Euclides da Cunha está criticando essa valorização que ele julga excessiva da contribuição indígena. Parece adequada, mas vamos ver as outras. A ausência de democracia no Brasil, mas em 1902 isso não é um questionamento, né? Isso não é um parâmetro, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ali é início da República, né? Então você tem ainda uma distância muito grande para aquilo que a gente considera democrático, né? Fragilidade econômica da sociedade brasileira, ele não está falando disso. Falta de originalidade das artes nacionais, não até porque se ela valoriza tanto assim o índio, é algo de originalidade, né? Algo que o Brasil tem e que os países europeus, por exemplo, não têm paralelo, né? E igualdade étnica dos habitantes do país. Não porque não se fala em igualdade étnica, né? Mas sim dessa composição do que é ser brasileiro, né? E aí tem essa questão realmente de hipervalorização, às vezes, de uma narrativa em torno dos povos indígenas, que é algo que vem do indigenismo do século XIX, né? Aquela ideia romantizada sobre o indígena brasileiro, nessa formação da sociedade, né? Então é isso aqui que ele está criticando. E aqui, do outro lado, nós temos a questão 29, né? Uma questão que fala do integralismo, né? Analisa a imagem que apresenta um grupo de integralistas brasileiros, incluindo seu líder Plínio Salgado, numa manifestação da década de 30. Né? O Plínio Salgado é este homem aqui, né, no centro, né, da imagem, fardado, né, ao lado desse outro senhor que está de terno, mas todos ali com o braço erguido fazendo a saudação, né? Considerando a imagem e conhecimento sobre esse período histórico, é correto concluir que o integralismo... Bom, aqui já dá para a gente pensar na óbvia associação ao fascismo, né? Defendia a internacionalização da cultura brasileira como meio de superação do atraso político do país, mas os fascistas são supernacionalistas, né? Formava com partidos socialistas uma frente comum nacionalista de resistência ao imperialismo norte-americano, só que o fascismo é anticomunista, antissocialista. Eles defendem um capitalismo nacionalizado, né? Combatia qualquer tentativa de golpe de Estado de Getúlio Vargas e propunha a convocação de Assembleia Constituinte eleita pelo sufrágio universal. Também não pode ser porque os integralistas não são favoráveis
a um regime democrático, eles são favoráveis a um totalitarismo, né, uma ditadura de extrema direita no caso deles, mas uma ditadura. Influenciava os partidos políticos conservadores da Europa do ponto de vista da organização militar dos filiados. O problema é que não é que ele influenciava esses partidos, ele era influenciado por esses partidos europeus, né? E não necessariamente partidos europeus conservadores, porque isso também é um erro. O fascismo, ele até tem certos elementos de conservação, mas se a gente for pensar no discurso, o fascismo ele é disruptivo, ou seja, ele procurava a criação de uma nova sociedade a partir da destruição de certos elementos da sociedade atual que ele criticava. Então ele não é conservador, ele é transformador, mas em vários elementos ele é transformador num viés reacionário, num viés ultranacionalista, num viés autoritário, né? Então ele não é conservador, ele é uma transformação fascista. E aí sobrava a né? Repetia comportamentos políticos, símbolos e gestos particulares de movimentos autoritários e nacionalistas europeus. Sim, né? Que esse cosplay de fascismo, né? Que nós temos aqui no Brasil, né? Então aqui é a alternativa E, né? E a última aqui, a questão 30, né? Vai falar o seguinte: no fim do século XX, o Estado-nação se achava na defensiva contra uma economia mundial que não podia controlar, contra sua aparente incapacidade fiscal de manter os serviços para seus cidadãos, tão confiantemente empreendidos algumas décadas atrás. Bom, então aqui ele está falando do fim ali do estado de bem-estar social, né? Porque ao longo da década de 60, 70, 80, você teve um avanço, né, de certas medidas do Estado, principalmente nos estados europeus, e ali no final da década de 90, realmente, você tem a introdução do neoliberalismo, você tem alguns problemas econômicos, né? Então a situação histórica descrita pelo excerto deriva da mudança do eixo econômico do Ocidente para o Oriente. Não, não é isso. Processo de globalização da economia. Pode ser, né, essa economia mundial que não pode controlar, né? Pode ser. C. Constituição de autoridades públicas internacionais. Não, porque nenhum organismo internacional impede um Estado de manter políticas de bem-estar social, por exemplo, né? D. Extinção dos regimes estatais autoritários no mundo. Seria o fim da União Soviética, né? Mas você tem, por exemplo, ainda China, né? Cuba, você tem ainda esses regimes que são altamente estatais e, sob diversos aspectos, são autoritários, né? E a dissolução das economias planejadas dos países socialistas também não, porque você ainda tem a manutenção do Estado cubano nos moldes que você tinha ali nos anos 60. Óbvio que vai sofrendo enfraquecimentos, mas aí já no século XXI. Né? Então aqui é o processo de globalização da economia. Alternativa B. Por quê? Porque aí os países começam a enfrentar dificuldades, né, para concorrer, para ter tributos, né? Você tem essas áreas de livre comércio, o que acaba implicando, né, nesse problema fiscal, né, dos estados. Então é isso. Bom, pessoal, essa foi a prova da EMB Morumbi 2018. Aqui ao lado eu vou deixar a playlist, então, para outras resoluções da banca da VUNESP, e aqui embaixo também resolução para vestibulares da Unicamp e do Enem, tá? Então, dá uma olhada aí e boas provas e até mais. Um abraço.